cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, é motivo de muita alegria poder ter a oportunidade de anunciar aqui a palavra do Senhor, porque hoje o Senhor tem uma mensagem, tem algo importante a dizer, vindo da sua parte, porque Deus, Ele fala através dos seus instrumentos, que somos nós, os seus obreiros. E hoje aqui, que Deus possa crescer e eu diminuir, e Ele possa ser o verdadeiro porta-voz da palavra. Aleluia. Porque nós não temos capacidade, nós não temos nenhuma verdade em nós mesmos, não sabemos o que dizer para os irmãos, mas eu creio que Deus, Ele está direcionando, é Ele quem está falando hoje aqui. Aleluia. É Ele quem tem coisas importantes para dizer para os irmãos. E é sempre uma grande alegria poder compartilhar das coisas de Deus. E Deus me colocou no coração essa mensagem já há alguns dias, algumas semanas que eu venho pensando nela. E eu creio que hoje Deus vai falar no teu coração. Ele vai tocar em pessoas aqui, porque existem pessoas aqui que precisam ouvir esta mensagem. E Deus conhece tudo o que tu precisas. Deus conhece a tua necessidade. Aleluia. Fiquem de pé, por favor, reverenciar ao nome do Senhor. E vamos ler o texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 26. Aleluia, glória a Deus. Quem achou, diga amém. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que está deserta. E ele levantou-se e foi até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala neste texto sobre um fato muito importante que estava acontecendo ali na igreja primitiva. Pouco antes desse evento, foi instituído pelo primeiro concílio de Jerusalém, coordenado pelos apóstolos. Os discípulos se reuniram ali em Jerusalém e instituíram o diaconato. E eles escolheram então 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para que pudessem servir às mesas das viúvas e pudessem liberar os apóstolos para o ministério da palavra, para que eles pudessem se dedicar à oração e à palavra de Deus. Aleluia. E dentre estes foram escolhidos Filipe e Estevão. E Estevão, nestes tempos, havia grande perseguição ali na igreja. E Estevão então discutia com alguns dos judeus, dos sirineus e alexandrinos, que eram das facções ali dos judeus. E ele então travou discussão com essas pessoas em defesa do Evangelho. E então nós vemos aqui na palavra de Deus que Estevão, ele foi acusado de coisas que ele não cometeu. Levantaram calúnias contra Estevão. E ali eles estavam numa situação contrários aos discípulos, contrário àqueles que seguiam a Jesus, aos cristãos. E os judeus perseguiam grandemente eles. E então eles acusaram, subornaram alguns homens para que dissessem que ouviram Estevão proferir blasfêmias contra a lei, contra
o livro de Moisés, que eram as escrituras que os judeus seguiam. Então, eles arranjaram algumas testemunhas falsas que acusaram Estevão de estar promovendo algumas heresias e falando coisas que eram contrárias à lei que eles criam. E então prenderam Estevão e levaram até o Sinédrio. E lá ele ficou diante das autoridades, dos judeus. E ele então iniciou um discurso. Ele começou a falar sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a obra de Jesus na cruz. Ele então fez um longo discurso em que ele apresentou várias situações, várias verdades, desde as profecias das Escrituras que falavam sobre Jesus. Então, Estevão, ele testemunhou grandemente sobre Jesus Cristo. Aleluia. E então se levantaram alguns dos judeus e se contrariaram o que ele vinha falando. Aleluia. Ao final do seu discurso, eles se enfureceram grandemente contra Estevão. Aleluia. E rangiam os dentes contra ele. E então eles pegaram Estevão e expulsaram da cidade e apedrejaram Estevão. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo, e ele viu os céus abertos e viu Jesus em pé à direita do trono de Deus. Aleluia. E eles então mataram Estevão apedrejado. Porém Estevão, colocando-se de joelhos, clamou com grande voz e disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, ele adormeceu. Aleluia. Vejam que Estevão, embora diante de toda aquela situação, ele confiou em Deus, porque ele estava ali sendo ajudado, sendo protegido pelas mãos do Senhor. E ele mesmo clamou, dizendo, e disse para eles: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Aleluia. E eles não creram naquilo que Estevão falou. E após isso levantou-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E houve uma grande dispersão dos discípulos. Os discípulos então tiveram que fugir daquele lugar. E todos fugiram para as regiões circunvizinhas da Judéia e de Samaria. E dentre estes, Filipe também estava no meio. Aleluia. E descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Então veja que mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a essa fuga que ele empreendia, ele não abandonou a obra de Deus. Ele continuou a pregar a Cristo. Ele não deixou de lado a sua missão que foi dada a ele. Porque diz antes aqui, nós vemos aqui na palavra, que eles eram homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Então a presença do Espírito Santo na vida do cristão é que dá a ele um encorajamento, é que faz com que ele se levante e pregue a palavra de Deus. Então Filipe pregava a palavra com grande poder. Diz assim, que todos unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam as coisas que ele fazia, as maravilhas que Filipe fazia. Aleluia. Ele expulsava espíritos imundos que saíam gritando das pessoas, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Aleluia. E fala na palavra de Deus que grande alegria havia naquela região, naquela cidade. E então Filipe continuou a pregar a palavra de Deus com grande sucesso. A sua obra, aquilo que ele fazia, o seu ministério prosperava cada vez mais. A multidão unânime atentava para aquilo que ele falava, e ele manifestava um grande poder. Ele expulsava demônios, ele curava os doentes, e muitas coisas ele fazia em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos que por causa disso a igreja, a palavra de Deus crescia grandemente. Aleluia. E então
Então se multiplicava o número dos discípulos muitíssimamente, por causa da grande obra que era feita pelos discípulos, pelos diáconos e por aqueles que estavam dispersos naquela região. Aleluia. Então, nós vemos aqui no capítulo 8 que, estando Filipe nesta situação, pregando a palavra, fazendo a obra de Deus e seguindo ali naquela situação, com grande poder, fazendo todas aquelas maravilhas, de repente veio uma voz, veio um anjo do céu que ordenou a ele e disse: Filipe, falou dizendo: vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que está deserto. Então Filipe, ele não questionou a voz do Espírito Santo de Deus, porque ele discerniu que aquilo vinha do Senhor, e ele se levantou e foi imediatamente, ele foi obediente à palavra. Filipe, ele, como um bom obreiro, ele obedeceu à voz do Senhor. E nós, quando fazemos a obra de Deus, nós temos que ter essa maneira de ser, nós temos que ter essa visão, essa obediência à palavra do Senhor. Nós temos que perceber a voz do Senhor quando fala ao nosso coração. O Senhor falou a Filipe através do seu anjo. O anjo do Senhor disse a Filipe: vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Filipe não discutiu, ele foi e obedeceu a palavra de Deus. E o que nós vemos aqui é algo muito interessante, porque o anjo do Senhor diz a ele, no versículo 26, dispõe-te e vai para a região do sul. Então ele usa o verbo dispõe-te, o verbo dispor. Ele fala de disposição, de coragem. Então o anjo, ele mandou que Filipe se dispusesse a fazer aquilo. Então nós vemos aqui 3 aspectos nessa palavra. Nós podemos entender aqui 3 aspectos do verdadeiro cristão, do obreiro aprovado por Deus. 3 aspectos da obra de Deus. Nós temos que o chamado do Senhor, ele se dá em três aspectos. Primeiramente, o Senhor chama, é Deus quem chama, aleluia. É Ele quem comissiona, aleluia. E é Ele quem diz: dispõe-te. Aquele mesmo que chama é o mesmo que manda que haja disposição, aleluia. Porque para fazer a obra de Deus é necessário ter o encorajamento, ter uma atitude. O crente que é chamado para a obra de Deus, ele precisa ouvir a voz do Senhor, ele precisa discernir a voz do Senhor, porque Deus, ele chama através do seu anjo, através de um chamado espiritual. Então nós temos que saber ouvir a voz do Senhor, nós temos que discernir esta voz através do Espírito Santo que está em nós. Ele testifica das coisas de Deus, ele testifica das coisas espirituais. Mas não basta apenas você ter um chamado, você precisa tomar uma atitude, você precisa se levantar, você precisa agir. Glória a Deus, necessário haver uma aleluia. ação concreta. Então o obreiro, muitas vezes, a gente se sente desencorajado, se sente desestimulado, amedrontado. Às vezes Deus está nos dando uma ordem, mas nós não temos a coragem de se levantar. Nós achamos que não vamos conseguir. Nós temos aquela situação em que nós sentimos uma dificuldade em fazer a obra de Deus, porque nós somos fracos. Mas Deus diz na sua palavra que Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Ele escolhe as coisas vis, as coisas desprezíveis, as coisas que não são, para confundir as que são. Aleluia. Então, Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um aqui. Ele te chamou. E se Ele te chamou, Ele vai te capacitar também. É Ele que vai te dar a disposição. Ele está dizendo: dispõe-te. Ele está mandando que tu te levantes. Porque Ele está dizendo com uma ordem, um imperativo. A forma do verbo aqui é dispõe-te. Ele não está dizendo para você fazer alguma coisa. Ele está mandando, Ele está ordenando. Ele
está dizendo desponte. E quando a palavra de Deus é aplicada, quando Deus fala, tudo acontece. Porque ele disse: haja luz e houve luz. E ele diz: desponte. E quando ele fala,